Graça e paz a todos. Estamos nessa manhã de domingo, 4 de julho de 2020, para a nossa escola bíblica dominical. Aí, mais um domingo, mais um mês que se inicia, Estamos no primeiro domingo do mês 7 e nós temos esta oportunidade de estarmos iniciando mais uma escola bíblica dominical, que nós podemos aprender mais sobre a palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos dar continuidade ao estudo sobre mutualidade cristã, que muitas das vezes nós encontramos na Bíblia com o termo uns aos outros ou mutuamente. Então nós vamos dar continuidade. E o estudo de hoje tem por tema sede servos uns dos outros. Olha que tema interessante. Sede servos uns dos outros. Então nós vamos nesta manhã estar trabalhando essa questão da mutualidade no serviço. Vamos orar antes? Oremos. Ó Deus, aqui nós estamos em mais uma manhã, mais um domingo, para nós estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, sobre o que o Senhor quer nos ensinar, para que nós possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Ó Deus, toma as nossas vidas, não somente no dia de hoje, mas todos os dias, para que o Senhor conduza segundo o Teu querer santo. Ó Deus, que mediante o estudo da Tua Palavra, nós possamos de fato assimilar estas verdades que vêm diretamente do Senhor, para que nós possamos crescer, Senhor, amadurecer, para que nós possamos ser fortalecidos. Ó Deus, que todos nós possamos ter este objetivo de estarmos, não somente nesta manhã, mas durante os outros cultos em que de fato nós aprendemos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nós temos a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. O Senhor promete e o Senhor cumpre, nós cremos na Tua Palavra. Portanto, toma cada servo Teu nas Tuas santas mãos. Sei com os meus irmãos que estão em suas casas acompanhando este estudo da Escola Bíblica Dominical, que eles sejam grandemente abençoados e iluminados pelo Teu Santo Espírito. Toma cada um, Pai. Sei com as famílias, abençoa a cada família. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as famílias que já Te servem e aquelas que ainda não Te servem, que possam ter o prazer de estar Te servindo. Que o Senhor seja o condutor das famílias. Nós fazemos esta oração e nós oramos em nome de Jesus. Então nós vamos iniciar o nosso estudo nesta manhã. E aí o texto áureo se encontra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que eu vou ler e vocês vão acompanhar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Mas também nós vamos ler em Mateus, que é um dos textos básicos, em Mateus 23, 9 e 12, e vamos fazer referência também a um terceiro texto. Então, o primeiro é 1 Pedro 4, versículo 10, que diz assim: servi uns aos outros
cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Este é o texto áureo, o texto central do estudo desta manhã. Mas temos ainda Mateus 23, do 9 ao 12, que diz assim: a ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos ainda um terceiro texto, que é João, o Evangelho de João, capítulo 13. Quantos se lembram o que é que fala esta passagem de João, capítulo 13? Qual é o episódio que nós temos lá? É aquele episódio em que Jesus, reunido com os seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos. E, por fim, ele diz que está dando exemplo a eles para que eles façam o mesmo. Fazer o mesmo o quê? Lavar os pés? Não. Ter a humildade suficiente de estar servindo uns aos outros. Então, esse capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus, do versículo 1 ao versículo 17, Jesus quis transmitir essa mensagem, dando a si próprio como exemplo de humildade e de servo, que ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós temos esses três textos, mas claro, temos muitos mais outros textos abordados aqui nessa lição, né? E nós vamos iniciar com a palavra do autor desta lição. Ele diz o seguinte: os evangelhos apresentam Jesus como aquele que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Está em Marcos 10, 45. Tanto aqui como também em outros textos, há indicações de que Jesus entendeu o seu ministério à luz dos cânticos sobre o servo do Senhor em Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, até o versículo 12 de Isaías 53, né? Como o servo. Isaías, ele é chamado muitas vezes como o evangelho do Antigo Testamento, porque ele faz menção ao Messias, né? Como o Messias é o servo sofredor, aquele que veio para trazer a mensagem de Deus Pai, né? E entregar a sua vida em resgate de muitos. Então, na perspectiva escatológica de Isaías, na Bíblia Nova Jerusalém, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então, ele fala ainda nos evangelhos, o mesmo conceito é repetido várias vezes em diferentes passagens, reforçando a mesma verdade. Quem quer ser grande, que primeiro sirva. Então, interessante esta palavra. Quem quer ser grande, primeiro sirva. Então, o autor do estudo traz a questão abordada em Isaías, nestes capítulos que eu falei, que muitas das vezes é representado como o servo sofredor,
né? E fazendo uma ponte com o que Jesus falou em Marcos 10, 45, Jesus estava falando esta verdade, né? Quem quer ser grande, que primeiro sirva. A verdade é que nós viemos a este mundo para servir um ao outro. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver esta verdade intrínseca em toda a Bíblia. E Jesus reforça muito mais com a sua vinda, e os demais escritos do Novo Testamento também dão essa ênfase, né? De uma maneira, ora de uma maneira bem explícita, ora de uma maneira não tão explícita assim, né? Mas sempre dá esta ênfase na questão do serviço cristão, que nós estamos aqui para servir uns aos outros. O autor traz aqui uma frase do Bailey, quando afirma o seguinte: o nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. Veja bem, o nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. É grande, olha só como o mundo avalia a grandeza de alguém. É grande quem exerce muito poder sobre os semelhantes. É grande quem tem uma posição social. É grande quem tem um cargo. É grande quem tem riquezas. É grande quem faz realização de uma grande façanha muito difícil, e por aí vai, né? São várias as maneiras que o mundo tem para avaliar a grandeza de alguém. Essa é a visão do mundo, não é a visão bíblica, não é a visão de Deus, é a visão do mundo. Estamos ainda na introdução da lição. De modo geral, ser grande significa poder controlar muitas pessoas. Mas aí o autor coloca a referência bíblica de Marcos 10, do 43 ao 44, que é um trecho um pouco antes de quando Jesus declara que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, Marcos 10, 43 e 44 diz o seguinte: mas entre vós, disse Jesus, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, este é o pensamento divino. Jesus não veio transmitir a verdade de Deus Pai. Jesus não veio falar aquilo que ele ouviu de Deus. Ele várias vezes disse, nós vimos isso no Evangelho de João, eu digo daquilo que eu vi de quem me enviou, que é o Deus Pai. Então, está aí. Né? Não é grande quem se acha grande. Na verdade, na visão divina, grande é aquele que se coloca a servir ao outro. O papel da exaltação não está em nós nos exaltarmos a nós mesmos. Nós acabamos de ler em Mateus 23, do 9 ao 12, Jesus dizendo: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nós muitas das vezes nos enganamos quando achamos que devemos de alguma maneira exaltar a nossa pessoa. Na verdade, nós devemos deixar isso
com Deus. Com Deus. A igreja é a comunidade do servo sofredor e sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. Ele vive para servir, por isso só a igreja que serve, serve. Eu vou repetir para ficar bem claro. Ele veio para servir, se referindo a Cristo. Por isso, só a igreja que serve, serve. Então, a partir daqui, o autor vai abordar a questão do serviço na igreja, que é essencial e que esse deve ser o propósito pelo qual nós estamos inseridos em uma igreja local, de estar servindo uns aos outros. Nós vamos ver, através deste estudo, basicamente isto. Primeiramente, glorificar a Deus através do nosso serviço, que pode ser de várias maneiras, mas também de estar ajudando a comunidade cristã, que é a igreja. Então, primeiramente, é um mandamento. Em Gálatas 5, versículo 13 e 14, Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Pedro também apresentou este mandamento: servir uns aos outros, como cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir uns aos outros, portanto, significa que livre e espontaneamente, ou seja, por amor, nós nos obrigamos a realizar a favor dos irmãos todo o serviço necessário ou útil ao seu bem-estar espiritual, físico ou mental. É interessante isso, né? Por amor, espontaneamente, nós nos obrigamos, somos impelidos a estar servindo aos outros. Mas a Bíblia não se limita a dizer que devemos servir, exercer uma atividade, vai além disso e manda que sejamos servos. Entre parênteses, mantenhamos atitude e comportamento uns dos outros. Atitude e comportamento de servos. Tá? Devemos dar aos interesses e necessitados reais dos irmãos. Repetindo, devemos dar aos interesses e necessidades reais dos irmãos aquela importância que um escravo precisa dar ao que o seu amo necessita. Especial atenção ao que o outro está necessitando. Então é um mandamento. Servir uns aos outros. Não é uma opção. Eu devo ou não servir. A palavra de Deus está dizendo que devemos servir. Então, primeiramente, é um mandamento. Precisamos assimilar isso. Se é um mandamento, é uma ordem. Segundo, exemplo maior. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele aproximou-se das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente em nossa realidade. É nessa lógica que a igreja se baseia para cumprir esta tarefa no mundo. Ele não se fez apenas ordenar
Ele não fez apenas ordenar, mas deu-nos o exemplo. Esta é a nossa motivação maior. O nosso Deus, embora cercado de poder e glória, é humilde de coração e inteiramente dedicado ao serviço dos outros. Filipenses 2, versículos 5 e 7 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha aí, o exemplo de Jesus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né, para que essa palavra chegasse até nós, nos incentivando a termos a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não usurpou se considerar igual a Deus, mas se humilhou, tomou a forma humana e habitou entre nós. Filipenses 2, do versículo 5 em diante, você vai ver essa passagem muito bonita, que nós podemos nos espelhar e, na verdade, nos incentiva a isto, né? Este exemplo maior é a nossa referência na questão do serviço é Cristo Jesus. Esse texto continua dizendo que ele foi até as últimas consequências em seu amor e dedicação, servindo a ponto do sacrifício pessoal, sendo obediente até a morte e morte de cruz, que é o que diz o versículo 8 de Filipenses 2. Este é o exemplo que ficou para nós. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante o que o autor coloca aqui. Nenhum outro líder religioso fez isso. Nenhum. Interessante quando nós olhamos para qualquer outra religião, nós não vemos este exemplo na vida de outros líderes, somente na pessoa de Cristo Jesus. E ele continua: assim, o cristão, mais do que qualquer outro, recebe o maior incentivo de todos para o amor e o serviço ao próximo. Está aí um exemplo definitivo, que é o exemplo dado por Cristo Jesus. Um exemplo de servo, né, que se colocou a obedecer a Deus Pai. Terceiro ponto, a exortação. Nós já estudamos este item uma lição inteira e sabemos qual é o significado da exortação. Quando diz exortai-vos uns aos outros, quer dizer o quê? Incentivai-vos. Então, esse terceiro ponto aqui que o autor aborda, que tem por título a exortação, está neste sentido. O incentivo. Então, ele diz assim: tendo oferecido o exemplo, Jesus tinha para os seus discípulos esta palavra de exortação: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. João 13, 17. Voltando ao conteúdo deste capítulo 13, que foi o que eu acabei de falar, o Evangelho de João, no capítulo 13, retrata Jesus lavando os pés dos seus discípulos e depois enxugando. E que ele diz: dê o exemplo a vocês, agora façam. E no versículo 17 diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Felizes serão se praticarem. Como seguidores de Cristo, somos exortados a testificar dele em palavras e ações. Isto é, compartilhar seu evangelho com os outros seres humanos e servir aos homens de acordo com as suas
necessidades. É preciso que o cristão se disponha a ajudar a qualquer hora e por todos os meios disponíveis. Talentos, capacidades, bens materiais. É importante também notar que este servir não é tarefa só do pastor ou do obreiro diaconal, mas é responsabilidade de todos os crentes. Todos são chamados a servir. Servir um ao outro. Servir mutuamente. Todos. É claro, nós não podemos negar, né, quando se tem uma posição de liderança, nós estamos servindo através do dom que o Senhor nos tem dado. Mas existem outras maneiras de servir. E nisso abarca todas as pessoas, ninguém fica de fora. Todos são chamados a servir. Quarto ponto, modos de servir. No Novo Testamento, diaconia é usado como termo técnico para designar o servir à igreja. Então, o termo diaconia quer dizer serviço. Diácono, servo, é aquele que serve. Em essência, todos nós somos diáconos, estamos a serviço do Senhor, ao serviço do Evangelho. Em Atos 6:1, fala-se da diaconia diária na comunidade de Jerusalém. A coleta organizada por Paulo para assistir à comunidade de Jerusalém é simplesmente chamada a diaconia. E aqui nós temos alguns textos. Romanos, capítulo 15, versículo 31. Romanos 15, 31 diz assim: orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Ainda em 2 Coríntios 8, Segundo Coríntios 8, do 1 ao 6, diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Até aí o versículo 5. Então, vemos aí, né, exemplos dinâmicos, né, do apóstolo Paulo e de uma igreja, né, que se colocou, mesmo a igreja sendo pobre, mas se colocou pronta a servir através de doações, através das suas contribuições. Enfim,
muitas maneiras de manifestarmos o fato de que somos servos uns dos outros. E os textos parecem focalizar aquelas coisas práticas e corriqueiras de que os irmãos tantas vezes precisam. Temos ainda outros exemplos mencionados no Novo Testamento. Por exemplo, levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2, ser hospitaleiros, 1 Pedro 4:9, ajudar com roupas, alimentos, etc., o irmão necessitado, Tiago 2, versículo 15 e 16, tratar os feridos, em Atos 16:33. E são vários e vários outros exemplos que podemos usar como modos de estarmos servindo uns aos outros. E que nós sabemos, não somos inocentes disso, né? Mas que nós precisamos colocar em prática. A verdade é essa. Precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Para finalizarmos, nós não precisamos aqui de uma lista pormenorizada. Temos meios de ajudar. Se você tem o meio de ajudar, ajude. Mas é importante lembrar que o jeito de servir à igreja tem como função tanto a vida interna da comunidade cristã, quanto a sua missão no mundo. O amor cristão não foi restrito ao relacionamento entre os irmãos. Ele deve alcançar também os incrédulos, demonstrando em serviço prático sem atentar para a posição das pessoas. Então, todo tempo é tempo para estarmos servindo uns aos outros. Vamos colocar em prática, né? O que nós acabamos de, na verdade, clarear ou trazer à lembrança aquilo que nós já sabíamos. Na verdade, é um exercício de rememorar. E a partir do momento que nos exercitamos na nossa memória, possamos nos exercitar na prática. Amém? Então, nós vamos orar mais uma vez. Depois nós vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos por este estudo que tem por tema servir uns aos outros. Ó Pai, que nós não sejamos egoístas apenas de estarmos sendo servidos, mas que, em primeiro lugar, nós possamos estar servindo ao outro. Na verdade, Deus, sem esperar nada em troca, porque a nossa recompensa vem do Senhor, e é certa e garantida. Portanto, Deus, que nós possamos nos desprender de qualquer coisa que nos impeça este servir. Que sejamos, Pai, totalmente abertos e dinâmicos a colocarmos em prática este mandamento que vem do Senhor. Ó Deus, nós já temos este conhecimento. Agora, Senhor, nos incentiva, nos impulsiona através da ação do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Mas vamos meditar mais um pouco. E eu peço que você abra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Pedro,
4:10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É um pouco diferente do que nós acabamos de ler na revista, né? Eu leio sempre na NVI, mas o texto que a revista aborda é assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como um bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Então vamos lá. Aqui nós vamos usar algumas passagens bíblicas, né, para nós entendermos como nós podemos servir e qual a finalidade dos dons, né, que na verdade é para o servir. O Senhor nos deu dons a cada um de nós para o serviço, né? Então, primeiramente, o cristão, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o cristão não é o dono dos seus dons. Não é. Nós não podemos comprar dons. Nós não podemos buscar dons. Ou fazer qualquer esforço para se ter um dom. Não. Porque ele é dado por Deus. É dado. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nos diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo. Então é gratuito, é dado a cada um de nós, é ofertado por Deus. Esse próprio texto de 1 Pedro 4,10 nos afirma que cada um recebeu. Né? Cada um conforme o dom que recebeu. Recebeu de quem? De Deus. Portanto, não há motivos para orgulho, não há motivos para vaidade, não há motivos para exaltar a si mesmo, né? Porque aquele que se exalta será humilhado. Porque o dom não é proveniente de qualquer esforço nosso. Foi dado por Deus gratuitamente. Desse ponto, nós vamos a um outro, né, que é o segundo ponto, que vamos falar da finalidade do dom. A finalidade do dom é o bem comum da igreja. Não é para minha promoção. Não é. É para o bem comum da igreja. Em 1 Coríntios 12, 7, nos diz o seguinte: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Ele diz que é dado por Deus, né, dado pelo Espírito Santo, e fala o propósito, visando o bem comum. O apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 4, versículo 12, e ele fala a respeito dos dons, ele diz a finalidade. No capítulo 12 ele diz: para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nós chegamos à conclusão que não é para nós nos exaltarmos, não é para nós nos tornarmos vaidosos ou para promovermos a nós mesmos, mas é para o bem comum da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E agora voltemos ao texto de 1 Pedro 4,10, em que diz assim: servir uns aos outros como bons despenseiros da multiforme
graça de Deus. Há um termo aqui que diz despenseiros. O que é despenseiros? Despenseiro é o responsável pelos recursos de outra pessoa. Ou seja, é o administrador. Despenseiro também vem daquele termo dispensa, que é onde se guarda vários gêneros alimentícios. Esse é o dispenseiro que administra os recursos de outra pessoa. Então, meus irmãos, precisamos, como bons despenseiros, bons administradores daquele dom que o Senhor nos dá, né? Eu quero aqui, de uma maneira resumida, dizer: Deus nos concede dons gratuitamente e, como bons administradores desses dons, precisamos servir uns aos outros e da melhor maneira. É isso que Pedro está dizendo. E aqui eu quero ler esta mesma passagem do apóstolo Pedro, 1 Pedro 4:10, na Bíblia Viva. Bíblia Viva. Como é colocado? Primeiro Pedro 4:10. Diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Muito interessante essa linguagem, né? Da Bíblia Viva. Então, meus irmãos, como os bons dispenseiros, né? Administradores, porque nada é nosso. O próprio dom que você tem, que eu tenho, é de Deus. É ofertado por Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus na nossa vida. Como bons dispenseiros dessa graça, nós precisamos estar servindo bem uns aos outros, com alegria, com amor, com dedicação, porque o Senhor nos capacita para tanto. Que possamos viver essa realidade para servirmos uns aos outros. Há graça nisso, em estarmos servindo uns aos outros. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar nesse momento para encerrarmos. Ó Deus, nós estamos agradecidos, Pai, por este estudo, pela Tua Palavra, que tanto nos ensina. Ó Deus, como é bom se tudo que nós temos aprendido, nós colocarmos em prática. A Tua Palavra diz que bem-aventurados são aqueles que a praticam. O Senhor Jesus foi quem falou. Portanto, Deus, perdoa-nos se nós não estamos servindo uns aos outros com o dom que o Senhor nos tem dado. Mas nos ensina, nos exorta, Senhor, e nos desperta para tal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente. Logo mais à noite teremos o encontro do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, às 18h30. Até lá. Deus abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus.